Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo RECT11, da REC Real Estate Capital, fundo de lajes corporativas. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo no mês de setembro. Fique ligado, então, aí tem informações muito importantes para você que está estudando ou para você que já é cotista do RECT11, assim como eu sou. Então compartilhe com a gente aí se você é cotista e qual o percentual da sua carteira hoje. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa também o seu like, que ajuda bastante a gente aqui no canal e é tudo de graça, tá? E esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do canal no nosso grupo, né, do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, RECT11, fundo de lajes corporativas. Ele que é administrado pela BRL Trust e gerido pela REC Gestão de Recursos, tem a rentabilidade de alvo OCDI, está em torno de 13,5%, né? Segue aí a Selic, né? Patrimônio líquido, 815 milhões de reais, valor de mercado 524 milhões de reais, então o fundo está bem descontado ainda no mercado. Taxa de administração 0,17, de gestão 1% sobre o PL, tudo ao ano, e não tem taxa de performance, fundo que é para investidores em geral, né? Então, prazo indeterminado, tem quase 80 mil cotistas na sua base, né? E código de negociação RECT11, código de negociação na B3. Bom, fundo tem principal alvo, né, oferir receitas através de investimento e gestão ativa dos ativos imobiliários de uso comercial. Fundo que nos últimos 12 meses distribuiu os rendimentos do fundo correspondente a 6,19% nos últimos 12 meses, e equivalente a 59% do CDI. Tá? Isso aqui comparando com o valor patrimonial, que está em R$ 95. Tá? Com relação ao valor de mercado, o fundo distribuiu 50 centavos por cota, como está aqui, né? E está aí aproximadamente 0,83% de provento, né? Então, provento está interessante para o preço de mercado, que inclusive hoje, né, na verdade, dia 10 de outubro, encerrou a R$ 60. Desde o IPO do fundo lá em maio de 2019, né, o fundo que tem aí mais de 3 anos no mercado, né, o fundo já distribuiu um acumulado de 27,3%, com base no cálculo, né, com base na cota 100, que é a cota do IPO, né. E no dia 17, então, ele vai pagar esses 50 centavos por cota aqui, que dá aí quase 4,3 milhões de reais em proventos. Então vamos lá mais para baixo, alguns fatos aqui que aconteceu no mês de setembro. Ele fala aqui sobre aquela renda mínima garantida, né, onde a BR Propriedades, né, aquela empresa que tem vários escritórios, né, assim como também tem uma parecida que é a BR Shopping Center, né. Então essa aqui é BR Propriedades, a BRL, né, tinha aí indagado sobre o valor correspondente à renda mínima garantida do edifício Barra da Tijuca. Então esse imbróglio foi resolvido no mês de setembro e eles pagaram, né? Pagaram o valor controverso, né? Que eles acharam estava controverso, na verdade. Reconheceram que o fundo devia aí, fazia jus, né? Fazia jus ao valor. E aí foi pago no dia 16 de setembro. Notificação de devolução no Parque Cidade, 16 de setembro. A Prevent Senior anunciou a entrega das salas 801 e 802 no edifício Parque Cidade Corporate. Inclusive, está sendo aí contratada uma empresa para prospectar a venda desse imóvel, né? Pequena aqui a vacância, né? Mas que acrescentou uma taxa de vacância no fundo de 0,82%. E o fundo, então, anunciando, comunicando ao mercado, aí, contratou essa consultoria, CBRE, para ajudar na venda desses andares que o fundo tem lá no Parque Cidade. Se eu não me engano, são 3 andares, né, o que soma aí 5,3 mil metros quadrados. Rendimento acumulado, o fundo ainda está com 7, quase 8 centavos de rendimento acumulado, não distribuído.
Aqui também tem a notificação de devolução parcial no Canopus Corporate, lá em Barueri, dia 30 de setembro, a Boa Vista anunciou. Essa aqui realmente foi uma vacância bem relevante, né? 5 andares que essa empresa tem, entregou 2 andares, né? Opa, entregou 2 andares, o que corresponde a 2.200 metros quadrados, 2,45%. Com isso, a vacância do portfólio foi para 13,35%. Redução dos passivos, o fundo, né, a notícia boa também tem, né? O fundo é reduzindo os passivos do fundo, né, no edifício Barra da Tijuca, que tem 2 CRIs lá que financiaram o imóvel. O fundo aí liquidou quase 16 milhões e meio desses passivos do Barra da Tijuca, né? E reduziu 12,3% a dívida desse imóvel, tá? E o saldo hoje da dívida está em 117 milhões de reais. Vamos continuar então aqui. Aqui são alguns números, né, com relação à distribuição pela cota 100, né, a rentabilidade aqui de acordo com o CDI. E aqui tem informações dos ativos do fundo, né, ativos e passivos. O fundo hoje tem 960 milhões de reais em imóveis, renda fixa 15,2 milhões, tem CRIs na carteira ainda 8,7 milhões e outros ativos 20,7 milhões de reais, o que soma mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais em ativos. O fundo tem passivos, 185 milhões em passivos, que reduz esse valor aqui e dá um patrimônio líquido em torno aí de 815 milhões de reais atualmente, né? Ativo menos passivo. Os passivos são esses, ó. O fundo reduziu aqui essa dívida com Barra da Tijuca, né? Provavelmente reduziu essa de cima, que tem um IPCA mais alto, acredito eu, né? Não esqueci de comparar com o relatório anterior, mas algum desses aqui reduziram, né? Acho que foi esse aqui de cima. E tem ainda também o CRI no edifício Evolution, 67,7 milhões de reais, todos vencendo em 2034. Taxa ponderada IPCA mais 7,42%, o que dá então passivos totais de quase 190 milhões de reais, o que dá então patrimônio líquido, na verdade, né, de 810 milhões de reais. Aqui é a distribuição, né, na cota 100, como comparativo. Então, a gente vê que está bem linear aqui, nesse 0,50% já há algum tempo. Claro que pela cota de mercado, como ela varia, esse percentual, se tivesse pela cota de mercado, ia estar tendo uma variação maior, né? Patrimônio líquido, então, 815 mesmo, né? Achei que era 810, mas 815 milhões de reais. É porque é 1 bilhão e 5 milhões, né? Então, realmente é 815 milhões de reais. O fundo já distribuiu aí em 2022, né? Distribuiu apenas 4,54 ou R$ 4,54. Provavelmente aqui vai alcançar em torno de R$ 6 se manter a mesmo patamar de distribuição, R$ 6, R$ 6,04, mas não chega ao acumulado que está nos últimos 12 meses e tão pouco aqui no que foi distribuído em 2021. Então, o fundo é capaz de chegar numa distribuição total em 22 em torno de R$ 6, R$ 6,05. Portfólio do fundo, então isso aqui são todos os contratos que o fundo tem, né, dentro de cada imóvel, e a gente verifica também a taxa de ocupação do fundo, né, esse Canopus aqui não, né, vive com taxa zero, nunca vi esse Canopus aqui com alguém locado nele, né, nunca vi esse edifício aqui locado desde que eu estudo o RECT 11. E hoje a maior taxa de vacância está ali no Canopus, né, no Alphaville, esse Canopus aqui, né? E tem 3 Canopus aqui dentro, 4 na verdade, né? 4 Canopus aqui dentro. Esse aqui eu nunca vi locado. Os outros, né, estão ali com 75%. Esse aqui na verdade é o que tem maior taxa, né? Esse aqui na verdade está com 25 de vacância, esse Canopus aqui. Mas o fundo no total está com quase 90% de ocupação, né, aqui no portfólio. Diminuiu um pouquinho, né? Com essa entrega lá no edifício da Prevent Senior, não, da Bela Vista, né? Então, reduziu bastante. Essa vacância aqui está em torno de 87% atualmente, né? E aqui é o CRI que o fundo tem na carteira, né? Fazendo hedge aí já há algum tempo, agora só sobrou, começou com uns 100 milhões de reais, agora só tem 8,7 milhões em CRIs. Bom, aqui é a questão dos indicadores aqui de portfólio também, fundo que tem maior participação nos edifícios
do Canopus, né, aqueles 4, que representa 28% da área bruta locável do fundo. Né? Hoje o fundo tem uma taxa de vacância de 10,9, né? Ainda não acrescentou aquela vacância que teve do Bela Vista, né? Da entrega de 2 andares. Então está com uma taxa de ocupação aqui até setembro de 89,1, porque aquilo foi só uma notificação de intenção de entrega, né? Não foi entrega efetiva, né? Então por isso que a vacância aqui ainda não reduziu, mas ela, hoje, no futuro, ela vai estar aqui no próximo mês, por exemplo, se for entregue o imóvel, vai estar em torno de 86, 87% de taxa de ocupação. Hoje o fundo ainda tem ali 12,1% de renda mínima garantida, maioria do Barra da Tijuca, né? E os índices de reajuste dos contratos, a maioria ainda é IGPM, muitos não mudaram, não pediram a mudança, né? Dessa taxa aí durante a pandemia, que o IGPM estava muito grande, né? Maior participação, maior ocupante do fundo hoje na Aelo, 14 mil metros quadrados, correspondente a 15% de ocupação no portfólio. Aqui então é DRE gerencial. Como a gente falou mais acima, o fundo está com quase 8 centavos de resultado acumulado não distribuído pelo regime de caixa, né? E como a gente verifica aqui no resultado, 5,3 milhões de reais em setembro, então mantendo aqui os resultados, né, dos meses anteriores. A gente verifica que teve uma multa contratual também em setembro, né? E o interessante que a gente vê aqui é a redução relevante dentro das despesas financeiras aqui, agosto e setembro também reduziu bastante, né? Provavelmente ou o fundo fez alguma negociação aí para poder esticar esse valor, reduzir a parcela, e também aqui a gente também sabe que tem o efeito da deflação, né? Que aí não tem aqueles reajustes tão exorbitantes como a gente estava vendo nesse período aqui por conta da uma alta muito grande aí do IPCA acumulado, né? E do IPCA também do mês. Então, nesses meses aqui já está refletindo a deflação, mas provavelmente o fundo deve ter feito também alguma renegociação dessas dívidas aí, né? Como a gente pode verificar que ele até antecipou o pagamento lá do Barra da Tijuca, né? Pode ter sido alguma negociação também ali com relação à dívida. Bom, resultado com propriedade, são tudo conjecturas, né? 5,2 milhões de reais, teve receita de 287 e despesas operacionais de 918, e o lucro líquido pelo regime de competência 4,6 e pelo regime de caixa 4,1. Agora sim, né? Competência e caixa aqui ficando mais equalizado, né? Como a gente verificou as diferenças muito grandes aqui do competência para o caixa, né? Não que isso não seja normal, mas estava muito exorbitante aqui essa distância entre a competência e o caixa, né? Provavelmente porque o fundo não estava aqui ou estava com alguma carência no pagamento dessas obrigações aqui que são apropriadas contabilmente, mas muitas vezes não refletem saídas de caixa. E o fundo distribuiu 4,3 milhões de reais, usou um pouquinho do caixa e manteve a linearidade ou a uniformidade na distribuição que vem acontecendo desde fevereiro de 2022. Aqui a gente vê a projeção das receitas de caixa, né? Então, projeção da receita de caixa dos imóveis. Então, tem aí uma projeção de em torno de 6 milhões de reais para os próximos meses. Atualmente, a gente verifica que está em 4,1 milhões, né? Então, tem uma expectativa que isso cresça. Né? E aqui é o detalhe de cada imóvel, né? Baixa o relatório, então, faça essa leitura mais detalhada, né? Que tem toda a especificação de cada imóvel, quantos andares o fundo tem, qual o cap rate, locatário, né? Tem aqui foto do imóvel, então baixa aí, faça sua leitura e a gente vai encerrar falando da liquidez e da rentabilidade. O volume negociado no mês foi de 15,8 milhões, o fundo não está com uma liquidez boa, né? Apesar do preço baixo. A cota variou entre R$ 60,30 e R$ 64,70 e a média foi de R$ 62,64. Aqui, como a gente verifica, está estacionada, né, a quantidade de cotistas aqui, não passa dos 80, né, passou dos 80 aqui em fevereiro, retornou para os 79 em março e depois está estacionada praticamente aqui nessa quantidade, né, então é sinal aí que nem estão comprando e nem estão vendendo e por isso mesmo a liquidez do fundo está bem baixa, né. Bom, então é isso aí, relatório gerencial do fundo RECT 11, fundo melhorando, né? Estacionado, na verdade, não está melhorando nem está diminuindo, está mantendo ali a vacância, melhorou ali as despesas financeiras, né? Reduziu bastante, a deflação também ajudou bastante, então o fundo está interessante.
Essas movimentações de portfólio são normais, né? O fundo é bem diversificado em inquilinos e acaba que nesse período ainda tem algumas empresas ainda estão se reestruturando, reduzindo de tamanho com relação ainda à reestruturação relativa à pandemia, né? E se o preço ficar abaixo de 60, eu vou aumentar inclusive a minha posição nele, né? Eu tenho posição no RECT 11, de 6% do meu portfólio, tem esse fundo há mais de 2 anos. Né? Os imóveis são bons imóveis, mas a gestão tem que começar a pensar numa reoxigenação desses que não sai de taxa de ocupação, não varia, né? Principalmente esses do edifício da Canopus aí, né? Aí fica estacionado naqueles percentuais de ocupação. Teoricamente são bons imóveis, só está numa localização que não é muito boa. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do RECT 11, qual o percentual da sua carteira. Não deixe de se inscrever no nosso link do canal do Telegram, nosso grupo do Telegram, e também visite nossa área de membros aí, veja os benefícios que a gente oferece e você também vai ajudar a gente aqui no canal, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.